Graça e paz, meus irmãos e amigos que estão acompanhando essas transmissões, essas lives que eu estou fazendo nessa semana de edificação da palavra. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta quinta-feira, esse dia maravilhoso, que Deus possa te dar bastante saúde, bastante paz e bastante alegria. Amém? Tenho conversado com algumas pessoas e amigos e alguns têm declarado que tem, por causa desse tempo, dessa virada de tempo, de frio e calor ao mesmo tempo, algumas pessoas estão ficando meio gripadas aí, com dor de cabeça, alguns estão ficando meio adoentados aí, uma virosezinha, mas graças a Deus que todos aí estão bem, Estão bem, estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo desenvolver suas vidas e isso é maravilhoso. Glória a Deus. Finalizamos ontem o livro de Tito, E graças a Deus por isso, que conseguimos aí concluir 3 capítulos, que foi fácil, E agora vamos dar início ao livro de Gálatas, A carta que o apóstolo Paulo direcionou à igreja de Gálatas. E essa carta em especial, gosto muito dessa carta aos Gálatas, porque ela trata muito com a nossa fé, a nossa base de fé, Trata muito a respeito da nossa condição de convicção daquilo que nós acreditamos e dos cuidados que nós também precisamos ter ao ouvir, o que pessoas às vezes estão do nosso lado, falando a respeito da própria palavra e a gente apurar a palavra para que nós possamos não perder a essência daquilo que cremos e daquilo que o Senhor tem já nos proporcionado. Então, é interessante que essa carta que o apóstolo Paulo direcionou à igreja dos Gálatas era para tratar os fiéis que estavam lá e que estavam titubeando em 2 pensamentos. Então tem muitas coisas interessantíssimas que nós iremos aprender com a carta aos Gálatas, amém? Deus abençoe a sua vida, minha irmã Luciana que já está aí, presente conosco, glória a Deus pela sua vida, a irmã Lu é uma amante da palavra, glória a Deus, tem que pregar mais vezes, Lu? Tem que ter mais oportunidades, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e eu acredito que se você pegou aquela dica de ontem, a dica de ontem foi para quando você estivesse lendo a palavra, você colocasse aí também uma Bíblia em áudio, que você possa usar essa estratégia, que você vai ver que o seu senso de apuração da palavra vai aumentar um pouco mais, o teor de entendimento também vai aumentar e você vai ter um pouco mais de convicção daquilo que você muitas das vezes tem dificuldade quando está lendo. Então vai aumentar um pouco mais esse poder de convicção. Então eu vou dar a dica de novo, porque talvez onde você não pegou, vai pegar hoje. Quando você pegar a sua Bíblia para que você possa ler, que você possa ler a Bíblia, você também coloque no YouTube aí, ou alguma plataforma digital, o mesmo capítulo, o mesmo livro que você quer ler em áudio, tá? Então você ouvindo e você lendo, você vai ter uma percepção muito maior daquilo que o livro está querendo te mencionar, daquilo que o capítulo do livro que você está lendo está querendo te dizer. E para você que gosta da palavra e quer crescer na graça e no conhecimento, vai ter um pouco mais de êxito no seu entendimento da palavra do Senhor, amém? Eu acho que é muito maravilhoso quem ama a Bíblia, como eu tenho falado aqui todos os dias, quem ama a palavra, quem liga para mim às vezes mandando mensagem falando, nossa pastor, eu li um verso aqui, eu li um texto da Bíblia aqui que é maravilhoso demais e tal, e eu entendi coisas extraordinárias. Eu gosto demais disso, porque a palavra é a nossa nutrição espiritual, amém? Então, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e vamos embora. Gálatas, quem tem Bíblia aí, quem tem a sua Bíblia,
quem está aí no trabalho, quem está indo trabalhar, quem está em casa hoje de folga, quem não foi trabalhar, mas está em casa, né? Quem está se movimentando aí, pega a sua Bíblia e vamos à leitura da palavra. Nós vamos fazer verso a verso, né, desse livro de Gálatas, para que nós possamos entender de uma forma muito mais poderosa, beleza? Amém, Malu, glória a Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 1. Nós iremos ler e entender um pouquinho. Tá? Diz assim, ó. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, eu já disse isso, sempre quando ele inicia uma carta ou ele vai incitar alguma saudação, tanto inicial como final, o apóstolo Paulo é muito culto, o apóstolo Paulo ele é muito educado, né? Ele sempre se coloca primeiro na condição de homem. Se você perceber nas cartas, ele sempre coloca Paulo, servo de Cristo, que aprendeu com Cristo e servo de Deus ou servo de Cristo. Ele vai sempre colocando ele como um homem, porque ele se coloca na posição de quem está direcionando. Ele fala, eu que estou aqui, né, Paulo ou Bruno, estou aqui ministrando para você e eu quero te dar a paz, eu quero que você esteja bem, Ele começa a dialogar nas suas cartas de uma forma muito plausível, né? Ele cumprimenta as pessoas, ele apresenta também as pessoas, ele destaca a igreja ao qual ele está mencionando, né? O pastor da igreja que está mencionado, ou o homem de Deus que está sendo enviado como um filho na fé, como um servo de Deus. Isso é importante, isso é princípio, né? Isso é coisa legal. Às vezes você vai iniciar uma saudação, ou você vai dar uma saudação, ou vai enviar uma carta, ou vai enviar algum tipo de mensagem, às vezes até pelo WhatsApp. Às vezes as pessoas têm um ímpeto muito ruim de leitura de mensagem escrita, né? Leitura de mensagens escritas quando manda pelo WhatsApp. Eu já disse isso em outras lives, né? Se você não coloca um emoji ali com um sorrisinho, com um coraçãozinho, dependendo do emoji que você colocar, a pessoa que está lendo interpreta do jeito que ela quer, né? E se a pessoa estiver mal recebendo uma carta que é boa, ela vai interpretar mal. Ela não consegue interpretar da leitura conforme a pessoa que está te enviando, né? Por exemplo, o pastor Bruno, ele tem esse jeito dele, eu tenho o meu jeito, eu mando às vezes mensagens para alguns irmãos, irmãs e tal, mas às vezes a gente tem que endossar um pouquinho a mensagem, né, dependendo do ambiente ou da pessoa que nós estamos mandando. Para quê? Para que ela possa receber com amor, para que ela possa receber com bastante carinho aquela mensagem que a gente estamos enviando, né? E o apóstolo Paulo é que nos ensina isso. Você pode reparar, quando você lê todas as cartas que ele escreveu, ele escreve com amor, né? Começa a fazer isso a partir de hoje. Se você manda somente assim, ó, bom dia para alguém, ou a paz do Senhor, até o a paz do Senhor que você manda, se você não mandar um coraçãozinho ali, alguém vai olhar e vai achar que você tá bravo, você tá paz do Senhor. Eles interpretam do jeito que eles querem. Aleluia. Glória a Deus, minha irmã. Anne, Josiane, abençoada de Jesus, a paz do Senhor para você, que Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Vânia, Deus abençoe sua vida também, minha irmã Vânia, muito bem-vinda nessa live. Meu irmão presbítero Bruno, ô glória, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus também, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui nessa live você também. Então repare que às vezes nós tem isso até quando vai mandar uma mensagem no WhatsApp, né? A gente vai mandar uma mensagem e a pessoa que está sendo do outro lado receptiva, ela interpreta do jeito que ela quer, e às vezes você está mandando a paz do Senhor Jesus motivado, mas não coloca nenhum tipo de emoji, aí a pessoa acha que você está mandando um brabo, a paz do Senhor Jesus.
É a mesma mensagem, é a mesma palavra, tá? Então, nós como homens e mulheres precisamos ser libertos desse tipo de pensamento promíscuo que nos faz pensar que a pessoa que está nos mandando mensagem está com raiva da gente, ou tá... Às vezes a pessoa está passando por uma situação que você não sabe, um momento de enfermidade, um momento de caos, um momento de estar no serviço, até escreve rapidinho, ou a paz do Senhor, aí escreve rápido, aí, nossa, só mandou a paz do Senhor, tá com raiva de mim. Aí, depois de 1 hora, ela está no horário de almoço, aí ela vai e manda num grupo que faz parte ou em outro lugar, a paz do Senhor Jesus, irmãos, que é benção e tal, estou aqui e graças a Deus. Aí, tá vendo? Para mim mandou a paz do Senhor, mas agora no grupo quer se aparecer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que entender a mente, o tempo, né, e a razão e a circunstância da pessoa, porque isso é uma coisa que tem que ser liberto, né, os cristãos dos dias de hoje, esse tipo de mensagem. Mas o apóstolo Paulo era diferente. Todas as suas cartas ele mandava a paz, ele mandava uma saudação, ele mandava algo muito bom para aqueles que iriam ouvir quando, né, fosse ver as suas palavras, tá bom? E ele diz assim, ó, e a todos os irmãos que estão comigo, ó que legal, não a paz somente minha, mas de todos os irmãos que estão comigo, a igreja de Gálatas, né? E o verso 3, ó que legal, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Olha que saudação gostosa, olha que saudação legal, irmão. Então, é muito mais preciso, se você não tem essa habilidade ou se você não consegue, né, identificar na pessoa que você vai mandar uma mensagem que ela vai interpretar, que você mandando uma paz do Senhor para ela já vai ficar legal, você espera o momento que você tiver um tempinho hábil e mande uma mensagem mais plausível para ela, paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, quanto tempo que eu não te vejo, estou com saudade e tal. Aí você manda para ela, você vai ver como que ela vai te responder. Ela vai te responder, nossa, benção, glória a Deus que mandou mensagem, eu também estava com saudade. Se você só mandar a paz do Senhor, aí lá ela vai ficar pensando, tá vendo? Não me manda mensagem há muito tempo, agora ela quer me dar a paz do Senhor, não tá nem em comunhão comigo, sei lá o quê. Esses são os cristãos dos dias atuais, amém? Mas o apóstolo Paulo já mostra que sem o WhatsApp, por carta escrita, ele já era muito zeloso no seu comportamento. Existem algumas pessoas que ele já mandou umas mensagens um pouco mais radical, né? Meu irmão, filhão Eduardo, que está aí na live também, glória a Deus. A gente já tem mais intimidade, a gente já mandou as mensagens um pouco mais de filho mesmo, de intimidade mesmo. Ei, já acordou? E tá tudo bem? Como é que tá? Isso, aquilo. E a gente já fica, né, mais atento a tudo que nós estamos falando e não tem nenhum tipo de divergência e pensamentos obscuros, né? Às vezes não mandou mensagem, quando manda, tá tudo bem aí, tá tudo bem, tô no corre, tô na correria. Amém, glória a Deus, vamos pra cima. Então, é interessante quando nós lemos a Bíblia com essa ótica, e esses dias de estudo está sendo tão legal, tão para mim quanto para você, eu acredito nisso, que isso faz com que nós se policie a cada dia mais. Quando você for mandar uma mensagem para alguém que se faz tempo que não mande uma mensagem assim, vai por essa instrução. A paz do Senhor, bom dia, tudo bem? E detalhe, ó, vou instruí-lo melhor ainda, se for de WhatsApp, manda de áudio. Por quê? Porque daí ela vai interpretar até a sua voz. A paz do Senhor, bom dia, como é que você tá? Pô, tô com saudade, faz tempo que eu não te vejo. Pô, você não foi mais na igreja. Pô, você não foi na minha casa. Pô, você não foi no serviço, não foi trabalhar. O que aconteceu com você? Você tá tudo bem? Você não me respondeu? Pô, eu tô com saudades. Então, a pessoa que vai receber vai falar, nossa, meu Deus, que legal, que tá preocupado. Aí vai te responder na mesma hora até, entendeu não? Então, evite qualquer tipo de palavra que vai trazer para a pessoa que vai receber um tipo de mal entendimento por um posicionamento seu, ou às vezes por um medo. Se você não quer mandar mensagem, já nem manda. Se você for mandar, mande uma mensagem boa para que você não possa ter nenhum tipo de problema. Amém? Amém, minha irmã Vânia? Glória a Deus. Como é que você escreveu aqui?
Peço que todos orem para que seja da minha irmã Darlene, que dê tudo certo para ela vir. É uma saída temporária, minha irmã, eu não entendi direito aqui, me perdoe. Eu peço para que todos orem pela saída temporária da minha irmã Darlene, que dê tudo certo para que ela possa vir, amém? Glória a Deus. A sua irmã, ela está encarcerada, ela está no hospital, ela está em que sentido que para ela sair, tá? Me explica aqui para que a gente possa orar com precisão nessa sua causa, minha irmã Vânia, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nossa irmã Luciana escreveu aqui também, verdade, eu até quando estou conversando normal, acho que eu estou sendo grossa, como não gosto de mandar áudio, mas eu te entendo, irmã Lu. A irmã Lu, quando a gente fica conversando de Bíblia aqui, meu Deus do céu, é só bênção de Deus que você manda e a gente consegue entender perfeitamente. Pai do Senhor, Pastor José, você é muito bem-vindo aqui nessa live também, em nome de Jesus Cristo. Diego, você também é muito bem-vindo aqui, amém? Diego Gonçalves, glórias a Deus, sua vida. Então vamos lá, vamos continuar aprendendo com o apóstolo Paulo. Vai mandando mensagem aí, se você tem uma causa aí também para poder ser orado, irmãos, igual a nossa irmã Vânia, manda aí, deixa nos seus comentários que nós estaremos entregando a Deus para que o Senhor possa colocar as mãos. Eu acredito na intercessão, eu acredito na oração, eu acredito que Deus ainda faz milagre, amém? Então vamos lá. Olha o que ele continua dizendo, e agora começa o cataclisma, né? Parece que Paulo, ele primeiro dá essa saudação legal, para que depois ele possa chamar a atenção dessa igreja que está lá em Gálatas. Olha o que ele fala no verso de número 6, e aqui é o que me preocupa. Olha que interessante, se você tiver uma Bíblia aí, você até abre essa Bíblia aí, abre aí no seu celular, para que você possa entender. Olha o que ele fala no verso 6, ó. Eu admiro que vocês, povo abençoado, povo de Cristo, estejam abandonando, ou em outras palavras, se desviando, desviando tão rapidamente, daquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Ó a admoestação de Paulo, ele diz assim, eu me admiro, por quê? Porque outrora esse povo que ele está aqui saudando, era um povo fervoroso, era um povo que estava para cima, era um povo que estava contente, era um povo que estava adorando em espírito e em verdade, mas agora eles estavam passando por uma situação difícil, e o apóstolo Paulo manda essa carta, simplesmente para chegar como um ponto crucial no problema e de uma vez por todas dar um up para aquele povo. Para quem não sabe, Gálatas ela ficava entre a fronteira ali da Panfilha com a Frígia, era um território que tinha fronteira com várias outras cidades, e naquele tempo estava acontecendo que existia muitas pessoas de outras cidades que começou a peregrinar, começou a ir para aquele território, e conforme estava indo para aquele território, eles começaram a se infiltrar no meio da igreja, trazendo costumes, trazendo culturas, trazendo vários tipos de ornamentos que estavam fazendo com que os crentes, os fiéis daquela época, eles estavam se desvinculando da verdadeira fé. Eles estavam deixando os princípios, deixando os rudimentos do Senhor por causa de situações materiais, culturais e por causa de situações, né, dos povos que estavam ali peregrinando. E interessante que quando o apóstolo Paulo percebeu isso, ele falou, puxa, está acontecendo dentro de uma igreja que tinha uma fé, uma sã doutrina, está acontecendo um problema e eu preciso intermediar por intermédio da palavra. E olha o que ele diz, eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente, tá muito rápido como vocês estão abandonando, aquele que os chamou pela graça de Cristo. Olha que interessante, para seguirem outro evangelho. Irmãos, eles além de estar deixando a graça de Cristo e o verdadeiro evangelho, eles estavam deixando de seguir aquilo que eles sabiam que era bom, aquilo que eles já tinham provado, aquilo que eles sabiam que era vigoroso para a vida deles. Então Paulo estava chamando a atenção, porque estava acontecendo no meio dessa igreja de Gálatas, né, lá na Galácia,
uma frieza espiritual estava acontecendo ali, que o povo estava fraco, estava acontecendo ali, que ele estava desvinculando. E eu quero aproveitar esse momento para poder liberar uma palavra para você, né? E uma palavra que eu já até ensinei na nossa congregação, e é uma palavra que muito me chama a atenção, porque esse verso em apreço, ele parece muito com nossos dias atuais. Por quê? Porque existem muitas pessoas que hoje em dia, ela se coloca na condição de frio espiritual. Ela diz que a frieza chegou até ela diz que ela continua, ela está perdendo o amor, perdendo a devoção, perdendo a vontade de orar, de ler a Bíblia, perdendo a vontade de fazer as coisas para Deus, até mesmo deixando o seu próprio chamado e a sua vocação. E me preocupa, por quê? Porque ela se embasa nesse verso, e não só nesse verso, como também lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, vai dizer que a gente precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Vamos dar uma lidinha lá para ver o que está escrito? 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 12 e verso de número 10, tá? As pessoas estão falando que está fria, né? Na verdade, fria na fé, está se esfriando na fé. Perdão, vai lá para o livro de Mateus, capítulo de número 24 e verso número 12. Pastor, eu estou ficando frio na fé. Frio na fé. O que é ser frio na fé? Eu estou perdendo tudo isso que eu tinha. Frieza na fé. Olha o que diz a Bíblia, o que é frieza na fé. 2 Coríntios vai falar daqui a pouco, a diferença de frieza para fraqueza, tá? Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 10, ó, Mateus capítulo 24, o versículo de número 10, tá bom? Tá chegando legal aí para vocês? Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 10, diz assim a palavra, ó, nesse tempo, muitos de vocês serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão, ó, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembra que a igreja de Gálatas está como? A igreja de Gálatas, ela está sendo infiltrada por pessoas que estão vindo de outras fronteiras e pessoas que estão se infiltrando dentro da igreja. E olha o que Mateus capítulo 24, a partir do verso número 11, ó, está nos declarando, ó, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a frieza que a igreja de Gálatas estavam declarando no verso número 6 é uma frieza que mostra declaradamente que a iniquidade está tomando conta daquele ser, que a iniquidade está tomando conta daquele coração, que a iniquidade está tomando conta daquela pessoa. Então, uma pessoa que tem chamado, uma pessoa que entendeu, que provou da graça de Cristo, está ficando fria na fé. E frieza na Bíblia não tem a ver com fraqueza, tá bom? Frieza não tem a ver com fraqueza. Fraqueza é uma coisa, frieza é outra, tá? Então, o que diz o texto aqui no verso de número 12 de Mateus capítulo 24, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Glória a Deus pela vida do meu irmão Rogério Júnior, o Juninho, a paz do Senhor pela sua vida. Deus abençoe por participar dessa live. Glória a Deus também pela nossa irmã Nena. Glória, irmã Nena. Deus abençoe pela sua vida também. Então vamos lá, recapitulando aqui. Então a frieza tem a ver com vontade de não fazer mais nada. A frieza tem a ver com vontade de não cumprir mais seus propósitos. A frieza tem a ver com não vontade de mais cumprir o seu chamado. A frieza tem a ver com não querer mais fazer a vontade de Deus e até mesmo pensar que Deus, na verdade, já não é mais aquele Deus deslumbrante que outrora ela pensava que era. Que Deus, na verdade, agora não chama mais a atenção dela como antes chamava. Então a frieza faz você olhar para coisas, a frieza faz você olhar, como eu disse, né, na questão cultural, para aquilo que a cultura atual, né, para as oportunidades atuais, para que as coisas atuais estão te trazendo e te desvinculando da glória. Então,
Se as coisas momentâneas, que a Bíblia diz que são passageiras, estão te desvinculando do teu propósito, do teu projeto, do teu chamado, essas coisas estão te trazendo frieza e você não está com tanto amor, com tanto gozo, com tanta alegria de fazer mais isso, você tem que parar. Você tem que parar e voltar ao primeiro amor. E quando o apóstolo João tem a visão da igreja que está perdendo o primeiro amor, você pode perceber que as primeiras obras, as primeiras práticas, ela deixou de cumprir. Então você é que sabe aonde você caiu. Lembra-te de onde caíste e volte a praticar o primeiro amor, porque se você está frio, é você que entende que você deixou de fazer, é você que entende que deixou de praticar e precisa voltar a praticar aquilo que o Senhor te comissionou. Então o que está escrito aqui, ó, mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e isso é um risco. Por quê? Porque se o seu amor está esfriando e você já não tem mais aquele apego, aquela confiança, aquele zelo pela graça e pelo poder de Deus, então você está caindo para o lado do desvio, você está desviando, né, do propósito de Cristo. Glória a Deus pela vida do pastor Júlio, Pai do Senhor, meu irmão. Você está indo para Paraná? Ô, glória! Deus abençoe, meu irmãozão. Então vamos continuar, mas a Bíblia diz no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu disse ontem que Efésios capítulo 2, verso número 8, diz assim que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é um dom que vem de nós, é algo que Jesus deu para nós, né? Mas a gente precisamos perseverar pela salvação, e perseverar pela salvação não é uma doutrina de que você precisa conquistar a salvação. Perseverar pela salvação que uma vez te foi dada é você fazer reparo todo dia daquilo que você sabe que é ruim, daquilo que você sabe que não é agradável, e começar a tirar, entendeu? É a mesma coisa que todo dia tem seu mal, e todo dia vem as adversidades, os problemas, e se você deixar levar por isso e não fazer uma manutenção diária pela sua salvação, você vai se deixar se contaminar. Então o perseverar nesse texto não tem a ver com você perseverar para conquistar, tem a ver com você perseverar para não perder, tem a ver com você perseverar para fazer uma manutenção, para que não possa acontecer um problema. E como é a manutenção, pastor Bruno? É orar, a manutenção é estar em contato com Deus, a manutenção é continuar fazendo as boas obras, a manutenção é você ler a Bíblia, a manutenção é você estar falando com amigos, com irmãos, indo para a igreja, tendo comunhão com os irmãos da igreja, adorando, louvando e bendizendo ao nome santo do Senhor. Então essa é a forma de perseverar para que você possa ser salvo e não deixar ser contaminado pelas ciladas e também pelas situações adversas do dia a dia. Tá bom, meus irmãos? Então, frieza é isso. Agora, o que é fraqueza, pastor? Qual a diferença de frieza para fraqueza? A frieza te leva para o desvio, a frieza te leva para a morte espiritual, a frieza te leva para o abismo, te leva a deixar de fazer as coisas de Deus. E a fraqueza? Vamos ler na Bíblia? Porque ele diz que estava deixando de pregar e estava deixando de viver o evangelho. Olha o que ele diz, da fraqueza. A fraqueza diz assim, 2 Coríntios capítulo número 12 e o verso de número... vamos ler a partir do verso de número 7. 2 Coríntios capítulo de número 12 e verso número 7. Que é um texto que você conhece, só para fazer uma alusão à sua mente. Olha o que diz aqui, frieza é diferente de fraqueza. Você pode escrever aí, você que está acompanhando, escreve aí na descrição aí, frieza é diferente de fraqueza, tá? Para que você possa pegar, ver realmente e entender em qual condição você se encontra hoje, tá bom? Olha o que diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para esbofetear a fim de não me exaltar, acerca de qual 3 vezes eu orei para que o Senhor desviasse de mim, e disse-me, olha o que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que interessante, não está falando de frieza, agora está falando de fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite
o poder de Deus. Oh glória! O verso 10. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Oh glória! Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó. Quando eu não posso fazer, isso é fraqueza. Quando eu não consigo fazer, quando eu olho para a situação e falo assim, puxa, eu não, é somente a intervenção divina para executar, mas eu acredito. O que acredita estando fraco, ele está forte. O que não acredita estando fraco está frio. É diferente. Então, quando você acredita, mesmo que não haja possibilidade, aí Deus entra e faz o impossível acontecer para o nome dele ser glorificado. Você precisa acreditar, você precisa acreditar, amém? Mas pastor, eu estou fraco por causa da perseguição, eu estou fraco por causa da angústia de problemas que eu estou enfrentando, eu estou fraco por causa de necessidade, eu estou fraco por causa das circunstâncias, mas você continua crendo? Aí que está a pergunta, você continua acreditando? Continuo. Então o poder de Deus está prestes a se manifestar na sua vida. O poder de Deus está prestes a se manifestar na sua casa. O poder de Deus está prestes a se manifestar através de você. Porque quando você está fraco, você não tem mais possibilidades humanas de realizar. Aí vem o poder de Deus que é soberano, aleluia, e executa na sua vida. E vai ser através de você. E você vai declarar, não foi por causa de mim, não foi para que eu me glorie, mas a glória e a honra seja dada para o autor e consumador da minha fé, aleluia, oh glória. A Bíblia é linda, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, amém? Então, quando nós entendemos isso e nós procuramos viver isso, nós estamos num nível muito superior em Cristo Jesus e entendemos que a dependência é totalmente dele, que a glória é totalmente dele e não tem desculpa, alguém olha e fala assim, mas você tá frio, mas aí você logo analisa, a partir de hoje, você que está aqui aprendendo com esse estudo, a partir de hoje, você começa a analisar as pessoas que estão em sua volta, se realmente o que ela está declarando é frieza ou fraqueza, se realmente o que ela está declarando é que ela deixou de fazer as obras que Deus comissionou para ela fazer, e por isso que ela está deixando até mesmo o evangelho, e deixando o evangelho, ela está frio, e se ela está fria, ela está se desviando, para que você possa dar um start nela e despertar e falar, ops, desperta, ei, você está deixando de fazer a obra, está deixando de fazer os princípios, está deixando de cumprir os rudimentos, os mandamentos, está deixando de cumprir os princípios da fé cristã, para que ela possa despertar, porque você sabe que ela está indo para o lado do mal, ou se ela está fraca porque está passando por adversidade, veio uma doença, às vezes uma situação adversa na sua família, às vezes uma situação que Deus permitiu ela passar, aí ela está fraquinha, e você olha toda essa situação e fala, meu Deus, eu aprendi na live do pastor Bruno lá que esse episódio que essa irmã está passando, esse episódio que esse irmão está passando, é o poder de Deus querendo se manifestar na vida dele. Então se o poder de Deus quer se manifestar na vida dele, eu vou ser profeta pela palavra. Irmã, se prepare, porque o que Deus vai fazer vai ser extraordinário na tua vida. Você crê? Ela vai falar, eu creio, eu estou ainda firme com Cristo, eu acredito, mesmo que eu esteja fraca, o milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado, irmãos, amém? É Bíblia, é base na palavra da verdade, não precisa de inventar, não precisa de modismo, não precisa de dizer, eu tive visão e tal, precisa ter conhecimento da palavra, amém? Então você tem que ser muito fiel àquilo que os seus olhos enxergam, você tem que ser muito fiel àquilo que o seu coração sente, você tem que ser muito fiel àquilo que você entende das pessoas que estão em sua volta, para que você possa ministrar com veemência, amém? Dentro daquilo que a pessoa vive. A pessoa é fiel, a pessoa é dedicada, a pessoa ela vai para cima, a pessoa não tem nenhum pecado oculto ou visível, a pessoa não tem nenhum tipo de problema, mas está ali fraquinha, ainda perseverando. Significa que Deus vai fazer um milagre, vai fazer, não tem como não fazer.
Ah, mas não, a pessoa é toda desorganizada, que não crê em nada, não quer compromisso com Deus, não deixou de fazer seus propósitos, deixou de cumprir seus mandamentos, não está fazendo mais nada. Aí você quer profetizar que Deus vai fazer, o poder vai se manifestar? Não vai, irmão. Aí você tem que profetizar para ela, ó, irmão, deixa eu falar a verdade para você, felizmente você está desviando, hein? Que isso, pastor? Eu tô ainda crendo. Não tá nada. Se você estivesse crendo, você estava exercendo, mesmo que seus olhos não viram. Que isso, pastor? Está dizendo que eu estou desviando? Tá desviando. Biblicamente falando, você está desviando. Você só não vai confessar com a sua boca, mas o seu coração está longe de Deus. Aí a pessoa vai ficar um pouco triste, mas vai ficar consciente daquilo que é a verdade, irmãos. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então vamos prosseguir. Eu falei para vocês que é muito interessante esse livro de Gálatas, glórias a Deus. O verso número 7, a paz do Senhor, pastor Rodrigo, meu amigão, meu filhão na fé, profeta de Jesus, tá aí também. E nosso irmão Rafael, que entrou aí também na live, Deus abençoe sua vida, meu irmão Rafael, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também nossa irmã Ana Paula, ô minha irmã Ana Paula, graça e paz, querida, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meu irmão Douglas também entrou aí, glória a Deus, Douglas, a paz do Senhor, filho, vamos pra cima, hein? Glória a Jesus pela vida de vocês. Vamos prosseguir? O verso número 7. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era muito amigo de todo mundo, mas o apóstolo Paulo também era muito verdadeiro em todas as coisas, Independente se as pessoas iriam viver ou não, ele não estava preocupado que ele foi chamado para pregar a verdade. Amém? E isso que é interessante a gente entender. A gente não precisa ser inimigo de ninguém. A gente tem que ser amigo da verdade, irmãos. Entendeu? Amigo da verdade. A verdade tem que ser soberana. A verdade tem que prevalecer. Você não precisa ficar odiando pessoas por causa que as pessoas praticam o que é errado. Você tem que ser amigo da verdade e amar as pessoas. Amém ou não? Pela verdade que você conhece, tá? Independente se elas vão aceitar ou não. Aí tem o livre-arbítrio, cabe a cada um querer ou não aquilo que de melhor lhe agrada. E é o Espírito que faz a obra também. Ele convence o pecador do pecado. Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui, no verso número 7, é o que diz, que na realidade, vamos ler o verso 6 só para reiterar. Admiro que vocês estejam se abandonando, se desviando tão rapidamente daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Eu estou admirado disso, porque outrora vocês eram diferentes, verso 7, que na realidade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas estão persuadindo vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo, meu Deus do céu. Então, eu coloquei no meu status aqui quase agora, de manhã, quando eu estava chegando no serviço, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então a gente temos que ter muita prudência em quem é as pessoas que estão falando aos nossos ouvidos. Quem é as pessoas que estão comunicando com a gente via WhatsApp? Quem é as pessoas que nós estamos vendo vídeos, vendo ministrações, vendo... Por quê? Porque Paulo, ele já lá atrás, ele trouxe esse alerta. E lá atrás ele já disse aqui, mas aí, ele disse assim, olha que interessante, na realidade, não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo, estão se deixando levar. Vocês estão analisando que as pessoas não têm vida com Deus, não tem um princípio na palavra. Você olha para ela e você está ouvindo mais quem não tem vida com Deus do que quem tem vida com Deus. Vocês estão mais admirados com pessoas que estão conquistando coisas do que com pessoas que estão conquistando a glória. Vocês estão mais admirados com pessoas que estão apresentando para vocês atributos da terra com que pessoas que estão apresentando atributos do céu. Então vocês estão totalmente equivocados no seu modo de pensar. Vocês precisam modificar o modo de pensar, porque outrora vocês eram fervorosos, outrora vocês eram cristãos autênticos. Vocês precisam voltar às boas práticas e sair desse desleixo de deixar o chamado de vocês e aquilo que o Senhor comissionou vocês para fazer, tá? E aí ele fala assim no verso número 8, ó que interessante como ele se posiciona, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Gálatas capítulo 1, verso número 8, ó como ele diz, mas ainda que nós mesmos, está falando dele, de Timóteo, está falando dos irmãos da igreja, nós mesmos, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo diretamente do céu, um anjo do
céu, não é um anjo do inferno. Ele não está querendo colocar medo nas pessoas, ele está querendo trazer um despertamento de entendimento. Ele está falando, eu como seu pastor, eu como apóstolo enviado de Deus, ainda que eu mesmo, como alguém que ministro sempre a palavra para vocês, porque vocês me conhecem, vocês sabem de onde que Deus me tirou, ainda que nós mesmo, Paulo estava falando, ou um anjo vindo diretamente do céu. Não estou falando de anjo caído, não estou falando de demônio, não estou falando do Satanás, não estou falando de nada, eu estou falando de um anjo vindo do céu. Olha que interessante, anuncie, outro evangelho diferente do que temos pregado, ou diferente do que seja o evangelho de Cristo. Você precisa tornar esse evangelho maldição ou anátema. Então, se alguém quiser pregar qualquer tipo de palavra para você, o evangelho que não seja a palavra de Deus, irmãos, é recomendação bíblica. Você precisa considerar isso maldição ou anátema. Não vai fazer bem para a sua vida, não vai fazer bem para a sua família, não vai fazer bem para os teus filhos, não vai fazer bem para a tua empresa, não vai fazer bem para o teu ministério, não vai fazer bem em âmbito nenhum que você estiver. Então você precisa começar a podar essas coisas, amém? Para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, pastora Valéria, que saudade de você também, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, Ana Paula, Pai do Senhor Jesus, William, Diácono William, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo, meu irmão, glória a Deus, Pai do Senhor. Reverendo Wellington Miranda, também que está assistindo, Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos lá, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. A gente precisa entender, irmãos, a diferença de frieza para fraqueza. A gente precisa entender a diferença de quem é que fala aos nossos corações para quem é que está falando, para tirar nós da atenção daquilo que nós precisamos viver. E a gente precisamos entender o que é evangelho de Cristo e o que é outro evangelho que Paulo está querendo mencionar. A gente precisamos de uma vez por todas, porque eu tenho falado com algumas pessoas, eu não consigo compreender alguém que diz que tem 10, 15, 20 anos de evangelho e diz que está ficando frio na fé. Como eu disse, a frieza é alguém que quer desviar. A fraqueza é alguém que está passando por uma opressão, está passando por uma situação adversa, mas Deus vai fazer um milagre, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, cada vez que você passa, cada dia que vão passando, cada ano que passa, você fica mais experiente e as dificuldades aumentam. Eu estava conversando com um pastor ontem, estava conversando com o Diácono Eduardo, que eu fui almoçar com ele ontem, foi o Diácono Eduardo, nós estávamos falando ontem acerca das dificuldades que estão aumentando. Cada vez que aumenta a dificuldade, as pessoas pensam que é por causa que existe um problema muito grande, parece que Jesus não está nos olhando. Não, as dificuldades, as tribulações, tudo que está acontecendo é para que nós que estamos dependentes, continuemos dependentes dele, acreditando que ele vai fazer o milagre e o poder dele vai se manifestar. É por isso que a gente não tem que temer peste, não tem que temer guerra, não tem que temer rumores de guerra, não tem que temer homossexualismo, pai contra filho, nada disso que nós sabemos que está na Bíblia. Nós temos que entender que o Senhor vai intervir em todas essas situações e o nome dele vai ser glorificado. Nós não precisamos temer isso, porque é bíblico, é coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas é nesse tempo que nós precisamos estar muito mais apurado, muito mais firme na presença do Senhor, para que nós possamos glorificar o nome dele pelas nossas ações. Então, está passando dificuldade? Continua adorando. Está passando situação adversa? Continue glorificando. Você está crendo? É essa a minha pergunta. Estou crendo, pastor Bruno. Então Jesus, ele vai fazer um milagre para o nome dele ser glorificado. Amém? Essa é a palavra. O verso número 9, Paulo reitera dizendo, como já dissemos e agora eu repito, eu já tinha dito para vocês, mas agora eu preciso falar novamente, porque parece que quando eu falei vocês não entenderam direito, então agora eu vou falar e vou escrever.
talvez essa ministração, alguns filhos da nossa igreja Cave ou de outras igrejas que eu já ministrei, já deve ter ouvido eu ministrar dessa mesma forma, porém não conseguiu captar. Veio ali o maligno e roubou ali, como ave de rapina, a semente. Mas agora não tem como mais não entender de uma vez por todas, porque essa live vai ficar gravada, esse vídeo vai ficar gravado, para que você possa ver quantas vezes você quiser e entender de uma vez por todas. Olha o que Paulo está querendo dizer, como eu já disse, mas outra vez eu torno a dizer para vocês, eu repito: se alguém anunciar para vocês outro evangelho diferente daquele que vocês já receberam, vocês precisam considerar isso maldição, vocês precisam considerar isso anátema. O verso número 10 é o que ele disse: acaso agora eu busco agradar ou busco a aprovação de homens, ou eu busco a aprovação de Deus? Será que toda obra que nós fazemos é para agradar as pessoas, dizendo que tudo pode, dizendo que pode fazer do jeito que está, dizendo que pode levar uma vida do deixa a vida me levar? Acaso eu preciso pregar para te agradar, ou eu preciso pregar para agradar o coração daquele que me chamou? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda eu tivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, por mais que Paulo tinha o carinho das igrejas, por mais que Paulo tinha a graça das igrejas, por mais que ele era muito bem recebido nas igrejas, Paulo era firme nas suas palavras, Paulo era sensato, ele respeitava todo mundo, mas não deixava de falar a verdade para as pessoas que o rodeavam, porque as pessoas estavam vivendo de uma forma totalmente desordenada, mas ainda havia esperança por intermédio da palavra. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui ao verso de número 11, o verso número 11, ele diz assim, irmãos, eu quero que saibam que o evangelho que por mim é anunciado não é de origem humana. Não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma e nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu já vi muitas pessoas usando esse verso para dizer, e eu acho de uma forma muito errada, você pode até comentar aí, que quando Paulo diz esse verso número 11, ele estava querendo dizer que ele, quando recebeu o evangelho, Jesus ele desceu um rolo para ele, e ali ele recebeu algo inédito, presta atenção na palavra, inédito, e que ninguém nunca tinha recebido. É uma grande inverdade, é uma grande mentira. Porque o que Jesus mostrou para Paulo, o que Jesus ele esclareceu para Paulo, é aquilo que os olhos de Paulo estavam fechados ainda. Para quem não sabe, Paulo, ele era um bacharel, Paulo era alguém que tinha aprendido aos pés de Gamaliel, Paulo era alguém que tinha estudado, a letra estava dentro dele, mas o espírito não estava. Paulo era alguém que conhecia demais a Torá, o Pentateuco. Paulo ele conhecia muito. Quem ele não conhecia era Jesus. Então existe muitas pessoas que conhecem muita letra, que conhecem muito a palavra, mas não conhecem a Jesus. Então quando ela não conhece a Jesus, ela até fala bem, mas ela não vive bem aquilo que ela fala. Por quê? Porque não conhece o Espírito. E quem não conhece o Espírito de Deus, ele fala como se estivesse falando a homens e não como se estivesse falando por intermédio do Espírito. Então Paulo, ele está falando aqui de uma forma muito poderosa, mas presta atenção, essa mesma indagação que ele fala, eu recebi de Jesus Cristo, eu recebi do Senhor, ele fala também em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso número 23, quando nós falamos da ceia, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça e etc. Quando Paulo está mencionando isso, ele está falando assim, da mesma forma que eu recebi essa palavra que estou vos ensinando, da mesma forma eu recebi a instrução da ceia, e o que eu ministro sobre ceia tem a ver com aquilo que está nos evangelhos. E o que está nos evangelhos, por mais que eu não estava lá na mesa com Pedro, Tiago, Bartolomeu, Barnabé, João, etc., mesmo que eu não estava lá, o Senhor, ele me revelou aquilo que é eficaz dentro do que viveu. Então não é inédito para mim, é novo para mim, mas já existe na história. Eu conheço um monte de gente que nos dias atuais
atuais estão falando, Deus me deu uma revelação nova, mas está na Bíblia, irmão? Não está na Bíblia, é nova. Irmão, se um J que você pregar estiver fora da Bíblia, já é maldito. Se uma vírgula que você pregar estiver fora da Bíblia, já é maldito. Se um tio que você pregar estiver fora da Bíblia, já é maldito, irmão. Então nós temos que ter muita convicção do que nós estamos pregando. Nós temos que ter base no texto, no contexto, para poder falar com convicção aquilo que as pessoas estão ouvindo, porque tem muitas pessoas sendo levadas por todo o vento de doutrina e passa ano e entra ano e não tem edificação nenhuma. Como eu disse, se passa 10, 15, 20 anos e você fica pior do que você era, não é evangelho. Você precisa ficar mais experiente, mais fervoroso e mais convicto do Cristo que você serve. Então quando Paulo está dizendo que foi revelado para ele não está querendo dizer que foi revelado outro evangelho, porque senão ele ia contrariar o que ele está pregando aqui no verso 8. Ele está dizendo, o evangelho foi revelado para mim, foi revelado por intermédio de Cristo, não foi por causa de homem, mas o que Cristo me deu, se você apurar dentro daquilo que os apóstolos também viveu, não muda. Amém? Então a maior briga de Pedro com Paulo, com outros os apóstolos, é que Paulo dizia que ele era também uma testemunha veemente, mas eles não viam veemência porque Paulo não tinha andado com Cristo, mas Paulo estava com Cristo porque Cristo se manifestou para Paulo. Amém, meus irmãos? Comentem aí se vocês já tinham ouvido uma explicação como essa, ou se vocês têm dúvida acerca disso, se você acha que Deus ele pode descer na mente de alguém aí e revelar, porque Deus me revelou aqui e não está na Bíblia, é algo inédito, que a partir de hoje vive do jeito que você quiser e você vai ser salvo. Não está na Bíblia, não tá. Irmãos, esse negócio não existe isso, tá bom? Isso aí é anátema, tá? O que Deus está revelando para os profetas precisa ser de acordo com a palavra. Todos os profetas que você vê na Bíblia profetizando, todos eles mencionavam os livros do Antigo Testamento, a maioria dos profetas do Novo Testamento. João Batista mencionava os livros do Velho Testamento, Estevão na sua morte mencionava os livros do Velho Testamento, o próprio Cristo mencionava, todos mencionavam. Os profetas atuais só que mencionam o que eles querem e acham que essa profecia vai trazer efeito e não traz. Isso é só babuíço, isso é só alegria momentânea, isso não muda a vida de ninguém. Amém? Comenta aí, manda um joia, e glória a Deus pela sua vida, e vamos dar prosseguimento, porque nós precisamos ser despertados pela palavra da verdade. Amém, irmãos? Então, o verso número 13, no verso número 12 diz assim, não recebi de pessoa alguma e não foi me ensinado, ao contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Ó que interessante. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como ele declara, e como perseguia com violência a igreja de Deus para destruí-la. Verso 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, eu era extremamente zeloso. O que ele estava querendo dizer? Eu tinha conhecimento pleno de como viver o judaísmo, né, na sua tradição, né, na sua integralidade, né, na sua realidade, na sua veemência. Paulo ele declara isso e ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou, por sua graça, quando lhe agradou. Que legal isso aqui, entender? Que ele diz que Deus, ele separou ele desde o ventre materno. Então, o ser separado é ser alguém que foi vocacionado. Paulo entende que foi desde o ventre materno. Mas ele diz isso aqui é muito interessante. Mas ele me chamou quando pela sua graça ele se agradou. Eita glória! Então tem muitas pessoas que já são vocacionadas ou que já têm uma separação de Deus desde o ventre, porém ainda não foi despertada a graça de Deus através da vida dela, e por não ser despertada a graça, é por isso que ainda ela não funciona, ainda não flui no reino de Deus. Mas eu acredito plenamente que se você é chamado por Deus e ainda não é despertado, você vai ser despertado e você
vai sentir a alegria de executar as obras que o Senhor comissionar na sua mão. Paulo diz assim, ó, não foi agora, não foi quando eu estava a caminho de Damasco, não foi ali que Jesus, ele, desde o ventre ele já tinha me separado, mas ali eu entendi o meu chamado. Quando você entender o seu verdadeiro chamado, quando você entender o que Deus tem para a sua vida, quando você entender a sua vocação, você vai executar com excelência e vai fazer o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Lá em Salmo 139, a partir do verso 13, a Bíblia diz que os nossos dias, ele já escreveu, irmãos, ele já escreveu nossos dias, a nossa história já está escrito antes de nós ser formado do ventre da nossa mãe, do nosso pai, da nossa mãe, né, do nosso pai, da nossa mãe. Em Efésios 1, a partir do verso 2 e 3, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Temos uma base para isso também, que de chamado, de separação. No livro de Jeremias, capítulo 1, também é muito tradicional, quando ele direciona para Jeremias, dizendo, antes de você ser formado do ventre da sua mãe, eu já tinha te dado as nações como profeta, já tinha te separado. Então nós sabemos que uma ação de Deus para um chamado pode acontecer antes mesmo da pessoa vir à vida. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso, com essas palavras, com esses versículos, que se Deus te chamou e te vocacionou, foi antes de você ser formado. E você, no estágio que você está entendendo, você precisa dar glória a Deus, porque Deus formou você, Deus fez com que você viesse à vida por um propósito. Então você não é um aborto mal sucedido, você não é uma relação que não deu certo entre seu pai e sua mãe para que você pudesse ter nascido. Não, irmão. Você é um projeto de Deus, um propósito que Deus estabeleceu para essa terra, para poder ser despertado pela graça e anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Então é isso que Paulo declara quando ele entende. Ele fala assim, ó, no verso de número 16, ó, para revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Verso de número 18. Depois de 3 anos eu subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias, 2 semanas basicamente esteve com Pedro. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago. E nesse período de 2 semanas, o único apóstolo que ele viu foi Tiago, irmão de Jesus Cristo, né, irmão do Senhor. Verso 20. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Ele está dando veemência naquilo que ele está falando. A seguir, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Estou dando uma acelerada por causa do horário, mas olha que interessante que ele diz, ó. A seguir, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia. Olha que legal. E que estão em Cristo. Ele não era conhecido, meus irmãos, pelas igrejas que estavam em Cristo. E da Judéia ainda, hein, meu? Ele não era conhecido. Apenas eles ouviam dizer a meu respeito. Eu estava lendo isso aqui, às vezes a gente lê sozinho, você que tem um costume, e às vezes as pessoas elas trazem uma pretensão diferente, positiva ou negativa, sobre o seu respeito, quando elas começam a tentar identificar o seu chamado. Elas não se preocupam com o chamado dela, mas ela tenta trazer uma pretensão sobre o seu. Quem é o pastor Bruno? Como é que ele prega? Como é que ele faz? Como é que ele deixa de fazer? E eu não dependo, não sei você que está nessa live, como o apóstolo Paulo, de aprovação de homem para poder executar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para executar. Mas só que, às vezes, as pessoas, elas têm uma pretensão boa ou ruim a seu respeito pelo aquilo que elas ouvem de você. E nem sempre as pessoas que estão reproduzindo aquilo que você fala, estão falando com a veemência daquilo que é a verdade.
Estão falando com veemência aquilo que você prega. Então muitas pessoas ouviam falar de Paulo, mas Paulo estava preocupado. Por quê? Porque quem estava falando estava distorcendo, estava trazendo de uma forma totalmente contrária. Paulo ele falou assim, ó, existe uma necessidade de eu me manifestar, existe uma necessidade de eu falar diretamente, existe uma necessidade de eu abrir aqui para poder falar. Por quê? Porque o que estão falando parece que é o que eu estou falando, mas não é. Então eles ouviam muito falar de Paulo, eles ouviam muito falar, talvez eles ouvem muito falar de você e eles não sabem o dizer, descrever. Alguém olha e fala, fulano de tal é bênção pregando, ou é ruim pregando, por quê? Porque é o jeito, é porque é o estilo, é porque... Então as pessoas elas criam dentro de si um mecanismo sem ter discernimento e entendimento do que realmente é. Né? Mas o apóstolo Paulo ele falou assim, ó, faz jus, eu preciso me apresentar, eu preciso que vocês se entendam, para que vocês entendendo o que eu prego, do que flui da minha boca, o que vem entendimento, e para que vocês possam saber no que eu creio. Por quê? Porque essa igreja estava trazendo tanto problema, que parecia que Paulo tinha pregado A para eles, agora os infiltrados estavam lá pregando B, e parecia que era o B que Paulo tinha pregado, e não era. Paulo viu uma necessidade urgente de tirar todo aquele B que foi pregado pelo infiltrado, que era o falso evangelho, para que pudesse novamente aquilo que ele tinha pregado no início ser restabelecido, uma restauração de princípio. Então as pessoas estavam naquela igreja da galáxia de Gálatas vivendo demasiadamente, fazendo o que quisesse. Por quê? Porque pessoas que tinham entrado ali, falsos profetas, pessoas que não viviam o que diziam que precisava viver, estava pregando de uma forma totalmente obscura, ao contrária, e Paulo fez necessário se aproximar para que ele pudesse pregar a palavra da verdade, amém? Então, mas Paulo é extraordinário, ele está mandando essa carta dizendo exatamente isso para essas pessoas, e há um problema muito grande quando você às vezes envia pessoas para alguns lugares, né? Há um problema muito grande. Por quê? Porque se você envia alguém em seu nome para pregar em algum lugar e a pessoa fala uma palavra totalmente distorcida, é o seu representante naquele lugar e às vezes pode trazer um mau tento para as pessoas que estão ouvindo. Fala, puxa vida, o irmão lá é tão bênção, né? Ele prega com tanta convicção e ele enviou um camarada aqui que ele trouxe uma distorção, trouxe um problema na igreja. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação nos dias atuais, e é o que mais está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo, é distorção daquilo que é simples, é distorção daquilo que é veemente dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Estão todo mundo aí ainda? Está todo mundo aí na glória? Dá um glória aí. Então vamos lá. O verso 22, ele diz assim, ó: Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E o verso 24 diz que as igrejas, elas glorificavam a Deus por causa de Paulo. Isso aqui é uma admoestação para a igreja de Gálatas. Por quê? Porque ele está querendo dizer assim, ó: antigamente as pessoas glorificavam a Deus pelos ensinos que fluía de mim e que vocês reproduziam. E agora? Agora as pessoas não estão mais glorificando a Deus. Por quê? Porque vocês deixaram os infiltrados entrar, e porque eles entraram desde o começo, só reiterando, eles fizeram que vocês ficassem fracos na fé. Fraco não, frios na fé, porque vocês estão desviando tão rápido do evangelho, porque vocês estão frios na fé, vocês estão deixando os princípios, deixando os propósitos, deixando de cumprir, e na verdade eles não conseguem glorificar a Deus por aquilo que eles aprenderam. E o evangelho que eu ensinei para vocês foi um evangelho que veio diretamente de Cristo. Então vocês precisam voltar para os princípios. Então a preocupação de Paulo com essa igreja, nesse capítulo 1, era extraordinária, era tamanha, e é a mesma preocupação que eu e você precisamos ter nos dias atuais. Como é que está sendo a reprodução do evangelho das pessoas que te ouvem? Você já fez uma análise, o Wellington Miranda que está aí?
O Elton que tá aí, que prega em vários lugares, agora tá pregando. Antigamente você abriu várias portas para mim pregar em várias igrejas. E eu já preguei em vários lugares de uma forma errada, eu confesso, porque não tinha tanto entendimento da palavra, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu preguei muito errado em alguns lugares. Mas, graças a Deus, de uns 5 anos para cá, Deus tem nos admoestado bastante a se atentar muito para a palavra da verdade. Nós temos melhorado. Mas você já se atentou para perguntar para as pessoas que te ouvem o que elas entendem, né? O que você entende daquilo que você me ouve? Será que as pessoas que estão te ouvindo, mandar fazer um relatóriozinho assim, ó, o que você entende daquilo que você me ouviu? Será que vai ter uma resposta positiva ou negativa quando você lê aquele relatório e fala assim, puxa vida, não entendeu nada com nada. Não entendeu verdadeiramente que o que eu estava querendo falar realmente era aquilo. Essa preocupação que o apóstolo Paulo estava tendo. Essa preocupação que nós precisamos ter. O que é que as pessoas estão entendendo quando pregamos? O que é que está entrando dentro do coração delas quando pregamos? Será que quando nós falamos de uma forma assim, ó, simplória, ela entende a ponto de ela se converter? Ou será que eu preciso falar, vai, dando glória, vai. Nossa, muito fogo, muita unção. Do quê? Então, nós precisamos nos policiar, por quê? Porque o que vai fazer diferença exatamente na vida das pessoas é a palavra da verdade, é a palavra de Jesus Cristo, e é essa preocupação com a igreja de Gálatas que Paulo teve, é a mesma preocupação que eu e você precisamos ter. Amém, meus irmãos? Meu irmão Robinho que entrou agora, Deus abençoe a sua vida também, em o nome de Jesus. Meus irmãos, você vê que cada texto, né, que nós lemos, né, cada capítulo é um capítulo que parece que é muito atual, né? Parece que é um capítulo que parece que é dos dias de hoje, né? A Bíblia, ela começa a trazer tanta clareza, tanta luz, que parece que nós estamos vivendo hoje o que Paulo escreveu há 1000 e tantos anos atrás. Então a gente precisamos se ater, porque a palavra viva, eficaz e produz efeito, ela continua viva e nós precisamos melhorar a cada dia, amém? Te agradeço por você que participou até agora nessa live, que teve paciência para me ouvir e que está sendo edificado também. Amanhã a gente voltamos com o livro de Gálatas, capítulo de número 2, e está sendo legal para algumas pessoas. Se está sendo legal para você também, manda um joinha, curte, compartilha, né, essa live, esse estudo, compartilha com alguém, marca alguém, né? Faz aquele toque ali no começo da live lá, quando for mandar mensagem para alguém, falar com alguém, seja bastante sensato, que você vai ser melhor, vai melhorar o seu relacionamento e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Te agradeço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se Deus falou com você, glória a Deus. Se Deus não falou, glória a Deus também. Que Deus te dê mais oportunidade de ser ouvinte e também praticante da palavra do Senhor. Deus abençoe, fica na paz.